Olá, meus irmãos, quem está falando aqui é o Cadete Paulo e junto com vocês gostaria de dar continuidade ao nosso estudo semanal no livro Quando o Infinito se Finitiza, o Divino se Humaniza, capítulo 14. Aquele que recuperou a vista de um cego sanou um surdo e gago. Texto bíblico, Marcos, capítulo 7, versículo 31 a 37. Objetivo da lição: compreender que ao curar um surdo gago, Jesus trouxe dignidade e apontou para um modelo de inclusão a ser seguido por seus discípulos e discípulas. Versículo da semana: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, ministrou a terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. João, capítulo 9, versículos 5 a 6. Introdução. As narrativas bíblicas devem ser entendidas dentro do contexto da época. Sem isso, perde-se muito do seu sentido e empobrece-se o seu significado para os nossos dias. Além do mais, a velha regra de olhar o texto dentro do seu contexto ajuda a não ensinar pretextos, continuar válida. Na Palestina de Jesus, assim como no mundo greco-romano de então, o povo estava familiarizado com rezadores, benzadeiras, curandeiros, milagreiros, expulsadores de espíritos maus. Geralmente, essas pessoas carismáticas eram admiradas, respeitadas e tidas como sagradas nas camadas sociais mais baixas. Por outro lado, não faltavam aqueles que se mantinham críticos com a piedade popular. Trata-se das coisas que servem para manter viva a piedade popular. Para com os desses, afirmava Políbio, 210 a 120 a.C., ou que se mostravam cínicos, sarcásticos e zombadores desse tipo de credulidade. Luciano de Samosata, século II depois de Cristo. Ampliando a visão. À primeira vista, Jesus poderia ser incluído na categoria de mais um curandeiro ou milagreiro. No entanto, ainda que ele tenha realizado gestos e sinais que dificultam distingui-lo de outros, é preciso lembrar que ele se recusou a transformar seus atos em espetáculo para atrair as massas ou para torná-lo popular. Na verdade, suas curas foram sempre para demonstrar compaixão por aqueles que sofriam, nunca para fazê-los desviar da sua missão e vocação. Por outro lado, não podemos nos esquecer de que os autores dos evangelhos estavam contando histórias com o objetivo de aprender atenção, provocar admiração e transmitir valores aos seus leitores. Ao fazer isso, fazia-nos perceber o que estava errado ao redor e, ao mesmo tempo, mostravam como Deus queria que fosse. A cura do surdo gago deve ser lida em esse pano de fundo em mente. Olhando o texto para entender o texto. Para nós, habitantes de uma sociedade científica, tecnologizada, com padrões de higiene diferenciada dos padrões de higiene do Oriente Médio do século I, é estranho lermos que Jesus cuspiu, tocou na língua do homem, Marcos 7,33, para curá-lo. Porém, precisamos compreender que no mundo antigo, aquilo que representava a medicina popular, que na época atribuía poderes curadores, a saliva, com capacidade para curar dores, epilepsia, ferida, doença oftalmológica, até picadas de cobra, para nós também parece inútil a informação de que Jesus curou o surdo gago na região conhecida como Decapólis, Marcos 7,31. No entanto, o que o autor do Evangelho estava dizendo é que a mensagem dele chega às terras pagãs, também beneficia pessoas de outras religiões. O que a Bíblia diz? Naquele contexto, era comum uma pessoa surda, gaga, viver isolada. Talvez por isso alguns parentes ou amigos o trouxeram a Jesus, suplicando-lhe que lhe impusessem as mãos. Marcos 7,32. Ritual religioso popularmente difundido como sinônimo de expectativa de cura ou de um acontecimento extraordinário. Tal prática já era conhecida no Egito, onde os que estavam sob intenso sofrimento corriam para o templo da deusa Ísis, suplicando aos sacerdotes que lhe impusessem as mãos. Na Grécia, os sacerdotes atribuíam à imposição das mãos o poder de cura. E nos santuários romanos era comum os sacerdotes friccionarem as mãos antes de impô-las sobre as pessoas para que recuperassem a saúde.
interessante notar é que Jesus não atende a esse pedido das pessoas. No entanto, cura as pessoas para que elas voltem ao convívio da comunidade, adquira a possibilidade de ouvir a palavra e de também poder dar glória a Deus. Ele fez isso sem espetáculo, afastando-se da multidão e sem publicidade. Jesus ordenou-lhe que não contassem a ninguém. Marcos 7,36. Conclusão. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, há cerca de 2,7 milhões de pessoas totalmente surdas e outras 8 milhões que apresentam alguma dificuldade de ouvir. No mundo são 360 milhões. As previsões indicam que em 2050 esse número poderá chegar a 900 milhões. Ao curar um surdo gago, Jesus demonstrou compaixão por essas pessoas e trouxe-lhe dignidade, a ponto que o modelo de inclusão a seguir por seus discípulos, temos isso feito. Para discutir, o que diferenciava Jesus dos milagreiros da sua época? Quantas pessoas com deficiência auditiva de falar há em seu bairro, em sua cidade? O que podemos fazer para incluí-las e para que tenham seus direitos respeitados? Amém.